E aí, pessoal, bom, vamos lá, seguindo então aqui a análise do seu edital, deixa eu só compartilhar a tela aqui com você. Vamos lá, olha só, gente, o que que nós temos aqui? Deixa eu só colocar um pouquinho para baixo, para não ficar pegando isso para minha carinha e não tapar nenhuma parte do texto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, então vamos começar aqui pela parte de técnico, tá, gente? Ensino médio, né, e técnico, tá? Então, olha só, o que que nós temos aqui? Leitura e compreensão de texto, tá? Então, é a interpretação do texto, ideias principais e secundárias, relação entre ideias, efeitos de sentido, figuras de linguagem. Já vou destacar figuras de linguagem, tá, pessoal? Porque a banca legal gosta de figuras de linguagem, tá? Claro que assim, ó, é um número grande de figuras que nós temos? Sim, é um número bem grande, tá? Mas, pessoal, ao mesmo tempo, dependendo da prova, tá? Eles não cobram a nomenclatura. Tem algumas provas que eles cobram aquelas nomenclaturas, tá? Catacrese, metonímia, silepse, zeugma, tá? Então, enfim, a gente vai ter que trabalhar com essa parte, tá? Com a parte, né, de figuras de linguagem. Então, recursos de argumentação, tá? Informações implícitas, pressupostos subentendidos, tudo isso está relacionado à parte textual, né? Coesão e coerência, então aqueles elementos, né, que nós chamamos de elementos referenciais, tá? Elementos de coesão referencial, por exemplo, são aqueles elementos que fazem uma retomada ou que anunciam algo que está por vir, né? A coerência textual, né, gente, que é aquela unidade textual, tá? Na verdade, a coesão e coerência, elas caminham, né, lado a lado, mas não é a mesma coisa, tá, gente? Toma cuidado, tem gente que fala por aí que coesão e coerência é a mesma coisa, não é, tá? Então, a parte de léxico, né, que é a parte de vocabulário, ó, significação e substituição de palavras, expressões no texto. Então, isso aqui é bem aquela parte de analisar o contexto, né? A palavrinha X, linha tal do texto, poderia ser substituída sem prejuízo semântico por, ou seja, ela poderia ser trocada, substituída sem alteração de sentido por qual, tá? Então, isso aqui também cai na nossa prova. Aqui já começa a parte mais gramatical, digamos assim, estrutura e formação de palavras, né? Então, aquela parte, a estrutura, quando a gente fala de estrutura, estamos falando de radical, de desinência, de vogal temática. Quando a gente fala de formação de palavras, a gente está falando de composição por justaposição e aglutinação, derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, e assim vai. Dani, como é que aparece isso normalmente? Ah, gente, aqui pode aparecer de N maneiras, tá? Mas, por exemplo, formação de palavras é muito comum eles falarem assim, ó, a palavra tal, linha tal do texto, está sendo formada da mesma maneira que, né? Então, ele pega uma palavrinha ali do texto e pergunta qual é a palavra que é formada pelo mesmo processo de formação que aquela palavra em destaque, tá? Ou ele pergunta em qual, né, qual palavra que não segue o mesmo processo que aquela, né? Então, isso pode acontecer também. Aspectos linguísticos, olha só, relações morfossintáticas, tá? Como assim morfossintática, Dani? É que antigamente a gente dividia, né, morfologia e sintaxe. Até nos estudos da língua portuguesa a gente divide, mas no final é tudo junto. Por quê, gente? Porque a morfologia, o que é morfologia? Estrutura e formação de palavras está dentro da morfologia, tá? Mas a parte maior da morfologia é a parte de classes gramaticais. Lembra? Adjetivo, artigo, numeral, substantivo, etc. Muito bem. Só que daí eu preciso entender que o substantivo, essa classe gramatical, quando a gente estuda uma coisa chamada sintaxe, tá? Lá nas funções sintáticas, ele passa a ser, por exemplo, o núcleo de um sujeito. Aí eu estou associando o conhecimento gramatical ao conhecimento sintático. É por isso que a gente chama de morfossintaxe, tá? Então a gente vai estudar tudo isso, né? Tá? Você vai estudar tudo isso aí para o seu concurso, tá? Relações morfossintáticas, ortografia, então emprego de letras e acentuação gráfica aqui na parte de ortografia, né? Tá? Conforme o sistema oficial vigente, o Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990. Aqui, pessoal, olha só, toma cuidado, que o pessoal fica muito assustado quando vê assim, mas daí Acordo Ortográfico de 1990, ele não é de 2016. Gente, é que o Acordo Ortográfico, nosso último Acordo Ortográfico, ele começou lá em 1990, e aí ele foi sendo adiado, né, até que ele entra em vigor, de fato, no dia 1º de janeiro de 2016,
Então, é a ortografia vigente, não te preocupa, tá? É só que o acordo é de lá, e aí o pessoal aqui se assusta com isso, né? Relações entre fonemas e grafias, então eu tenho que lembrar daquela parte de dígrafo, encontro consonantal, encontro vocálico, as flexões de emprego de classes gramaticais, como a gente estava falando antes, vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e suas conversões, ou seja, eu tenho que saber como transformar uma frasezinha da voz ativa para voz passiva e vice-versa, tá? Concordância nominal e verbal, tá? Então, concordância nominal, te dar um exemplo, ó. A fulana acordou meia cansada. Essa frase está certa ou está errada? Está errada, né? Por quê? Porque quando a palavrinha meio significa um pouco, é um advérbio, e aí é invariável. Então, é fulana acordou meio cansada, e não meia cansada. Isso é assunto da concordância nominal, dentre várias outras coisas, né? Concordância verbal, nem se fala. Concordância do verbo, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, houveram problemas no último jogo. Opa, houveram problemas, tá certo ou tá errado? Tá errado, gente. É houve, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, então ele não tem sujeito. E aí ele fica obrigatoriamente no singular, tá? Muito bem. Depois nós temos aqui, ó, regência nominal e regência verbal, tá? Coordenação e subordinação, emprego das conjunções, tá? Regência nominal e regência verbal, por exemplo, crase, a crase eles até colocam às vezes em separado, tá, gente? Aqui não, aqui tá dentro de regência. Lembra que regência verbal e nominal também a crase está ali dentro, tá? Coordenação e subordinação, aí aqui pega aquela parte das orações que todo mundo ama de paixão, né? Oração coordenada, sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, oração subordinada, adverbial, causal, comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional, temporal. Dani, pelo amor de Deus! É, pessoal, é bastante coisa para estudar, viu? Né? Dos pronomes relativos também, utilização dos pronomes relativos, pontuação, e te liga aqui, ó, redação oficial, padrão, ofício. Então, tu tem que ter uma noção do que é a redação oficial. Redação oficial aqui não é escrever um texto, não é escrever um texto, te liga, tá? Aqui a redação oficial é ter noção justamente do padrão utilizado quando a gente vai fazer alguns documentos dentro do serviço público, tá, gente? E no caso, ele já deixou bem especificado que o único padrão que ele quer é o padrão ofício, tá bom? Então, aqui nós temos, nós, né, tem que respirar um pouco. Aqui nós temos, tá, justamente o que vai aparecer aí para você, tá, para o cargo ali de ensino médio ou técnico, tá, gente? Já na parte de ensino superior, tá, claro que aquelas que já apareceram que são comum, tá, não vão ficar fazendo observação aqui, mas ela é bem parecidinha, tá? Uma outra coisa diferente aqui em termos, tá? De temas, né? Leitura e compreensão de textos, ideias principais, tá? Então, toda essa primeira parte é igual, efeito de sentido, figuras de linguagem, recursos de argumentação, coesão e coerência, léxico, significação e substituição de palavras, estrutura e formação, tá? Aí aqui ele já até especifica, ó, valor dos afixos e dos radicais, tá? Então, aqui vai ser muito mais a parte de prefixação e sufixação, fonologia, tá? Conceitos de fonemas, relação entre fonemas e grafias, encontros vocálicos e encontros consonantais, ortografia, sistema oficial vigente, né? Acentuação gráfica, acentuação tônica, morfologia e sintaxe, então classes de palavras, emprego e flexões, período simples, período composto, que é a parte de orações. Aí aqui, ó, colocação de termos e orações no período, coordenação e subordinação, emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e do pronome relativos. Termos essenciais, integrantes e acessórios das orações. Aí aqui já entra uma partezinha de termo integrante, ele já te deixa uma inclinação aqui para as orações substantivas, por exemplo, né? Relações morfossintáticas, orações reduzidas, que não aparece lá no técnico. Então, aqui na parte de orações, a gente tem que ver as orações desenvolvidas e as orações reduzidas também, tá? Concordância nominal e verbal, né? Regência nominal e verbal, paralelismo de regência, isso aqui é importante, vozes verbais e sua conversão, né? Sintaxe de colocação, ó, também já diferente. O que é a sintaxe de colocação, Dani? Lembra de colocação pronominal, né? Próclise, mesóclise, ênclise?
Pois é, mas não basta só isso, tá? Eu tenho que lembrar de próclise, mesóclise e ênclise e a sintaxe dos pronomes oblíquos átomos. Aquele pronome que está ali sendo utilizado, está sendo utilizado como objeto direto, como objeto indireto, como sujeito, qual é a função sintática daquele pronome que está nessa sintaxe de colocação, tá, gente? Então, coisa bem importante aqui também. Emprego dos modos e tempos verbais, emprego do infinitivo, é infinitivo pessoal e impessoal também, diferente aqui já, né, do técnico. Emprego do acento indicativo de crase, aqui eles já colocam em separado crase e regência, tá, mas poderia ali estar. Sinais de pontuação e redação oficial também, padrão ofício, tá, gente? Então, o que muda, basicamente, nós temos aqui, na parte de orações, tem que estudar em orações reduzidas, a parte de colocação pronominal e a função sintática dos pronomes oblíquos átomos na colocação pronominal, a utilização do infinitivo, infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. São as partes que diferenciam, né, tá? Essa outra partezinha aqui da prova de técnico. Tá bom, gente? Bom, então, tem muito trabalho pela frente, tá? Espero que tenha ajudado aí um pouquinho, pelo menos para que vocês entendam o que vai ser questionado e como que normalmente caem essas questõezinhas aí na nossa prova, tá? Lembrando que a prova Legale, ela é uma prova bem gramatiqueira mesmo, tá? Então, assim, ó, na hora da prova, não esquece, tá? Começa pelas questões de gramática. Vocês viram aí que vocês vão ter 10 questões. Eu chuto que no máximo 2 serão de interpretação de texto, tá? E o resto de gramática. Então, deixa para fazer a questão de interpretação por último, tá? Primeiro garante as questões de gramática, depois faz a questão de interpretação. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e nos vemos por aí. Até mais. Tchau, tchau.